Isso aí é mais um vídeo que a gente vai estar então fazendo e hoje a gente vai abordar sobre o devocional cristão, momento muito importante para todo cristão, momento em que ele vai orar, meditar na palavra do Senhor, certo? Então vamos falar sobre essa questão e vamos também trazer materiais, certo? Que você vai poder utilizar aí nessa questão aí, tá bom? Vamos lá então. Se a gente for pensar com relação à origem dessa questão de fazer devocionais, certo? De fazer orações durante o dia, na caminhada do cristão, a gente observa isso já no texto bíblico, certo? Em que essa prática das orações diárias surgiu do costume judaico de recitar orações em horas fixas do dia, e essa prática foi passada para os apóstolos. Isso a gente pode ver até mesmo em uma passagem aqui do livro de Atos. Olha só aqui, Atos 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Olha aí, para a oração das 3 horas da tarde. Então se observa o costume por parte dos apóstolos, certo? De observar certas horas para eles poderem aí fazer orações, certo? Buscar ao Senhor, meditar na palavra do Senhor, tá? Depois a gente observa com o movimento monástico medieval também o estabelecimento, a organização dessas horas, dessa liturgia das horas. Isso a gente vê de forma mais clara na regra beneditina, certo? Escrita pelo Bento de Núcia. Ele teria escrito então esse texto já no século V. No século V ele teria escrito então a prescrição dessas horas, quais os horários que o cristão deveria fazer aí essas orações. A gente pode ler essa passagem no capítulo 16 do texto que ele escreveu, A Regra, de São Bento, tá? Que influenciou bastante o monasticismo europeu, medieval. Tá? E até o dia de hoje a gente vai ver que influencia na prática aí dessa relevância das horas, certo? Dessas orações. Vamos lá então. Capítulo 16, como serão celebrados os ofícios durante o dia. Diz o profeta, louvei-nos 7 vezes por dia. Salmo 119, versículo 164. Assim, também nós realizaremos esse sagrado número, se por ocasião das matinas, prima, terça, sexta, noa, vésperas e completas, cumprirmos os deveres da nossa servidão. Porque foi destas horas do dia que ele disse, louvei-nos 7 vezes por dia. Salmo 119, versículo 164. Quanto às vigílias noturnas, diz da mesma forma o mesmo profeta. Levantava-me no meio da noite para louvar-nos. Isso estaria escrito também no Salmo 119, versículo 62. E aí o Bento de Núcia continua, né? Rendamos, portanto, nessas horas, louvores ao nosso Criador, sob os juízos da sua justiça, isto é, nas matinas, prima, terça, sexta, noa, vésperas e completas, e à noite levantemo-nos para louvá-lo. Essa então seria a organização escrita pelo Bento de Núcia. Claro que também fica aquela questão, foi ele que criou ou ele estava somente organizando, descrevendo essa prática que já era contínua ali na tradição cristã, né?
Então, você observa aí a organização feita pelos monges do medievo. E aí, a gente continuando a pensar sobre essas questões, no caso dos horários do dia, a gente observa que no cristianismo existem diferentes tradições, ramos da cristandade, e cada grupo vai ter a sua organização, a sua forma de fazer esse devocional cristão, certo? Nesse sentido, a gente pode, primeiramente, citar, até porque tem mais relação com esse texto aqui que a gente leu da regra de Bento de Núrcia, seria no caso dos romanos, né? Dos integrantes cristãos que fazem parte da Igreja Católica Romana, os padres, certo? Então, vai ser criado o breviário. Se antes os monges vão ter a liturgia das horas, os padres vão criar um breviário, que seria uma abreviação da liturgia das horas, certo? A intenção era santificar o dia, das horas do dia, né? E eles vão abreviar por talvez eles terem um tempo menor para realizar essas orações. A gente observa que após a reforma do Concílio do Vaticano II, já no século XX, a gente observa de 7 a 5 horas canônicas. Quais seriam essas horas canônicas, né? Nós teremos então o ofício das leituras, feito de madrugada, antes do sol nascer ou nas primeiras horas do dia. A segunda hora seria a hora da manhã, também conhecida como laudes, seria louvor a Deus pela vida, normalmente composta por um salmo, um hino do Velho Testamento, um louvor e um cântico do Benedictinus. A hora média, certo? Que ela poderia se dividir em mais 3 horas, seria no caso a terça, 9 da manhã, sexta, meio-dia e noa, às 15 horas ou 3 horas da tarde, tá? No entanto, essa hora média poderia ser abreviada num único momento de oração, tá? Então, em vez de ter esses 3 momentos, poderia ser somente um, essa hora média, tá? Quarto ponto ali, quarto momento de oração, seria a oração da tarde ou vésperas, que poderia acontecer ali por volta de 15 às 18 horas, próximo ao pôr do sol, tá? Então, nesse momento, o cristão, iria ler 2 salmos, teria também um hino do Novo Testamento e o Magnificat. Por fim, a oração da noite, feita antes de dormir, também conhecida como completas. Tá? Esse momento seria menor, né? Teria um salmo e o hino de Simeão. Tá? Então, esse breviário, normalmente praticado pelos romanos, pelos padres romanos e os conhecidos também como leigos, né? Os crentes que não são ministros, no caso, mas que fazem parte aí desse ramo do cristianismo. E a gente observa que com o desenvolvimento da Reforma Protestante, existem pelo menos 2 tradições que vão levar mais em consideração essa tradição que já existia, que seria, no caso, os luteranos e os anglicanos. Eles vão fazer algumas reformas, mas ao mesmo tempo vão levar em consideração essa forma de observar as horas do dia. E você observa isso nos inários luteranos, no livro aqui que eu posso mostrar para vocês. Aqui tem esse livro aqui que mostra a liturgia e orações, no qual os luteranos normalmente observam. No caso dos anglicanos, nós temos o livro de oração comum, Locke, né? Se a gente olhar aqui no sumário, vamos ver aqui, ó, oração matutina,
oração do meio-dia, vespertina e completas. Então, nesse sentido, a gente observa nessas tradições uma certa continuidade, com algumas mudanças, certo? Por conta desse movimento reformista, mas uma certa, ao mesmo tempo, uma continuidade aí da observância dessas horas, tá? Ao mesmo tempo, a gente observa que, com relação a outros evangélicos, certo? Que também passaram por esse movimento de reforma, mas tem uma outra tradição, uma outra forma de fazer esses momentos devocionais, né? Que a gente observa, né? Permanece, então, o princípio de realizar um devocional diário. No entanto, a quantidade, né, vai depender do perfil da pessoa e da comunidade no qual ela está inserida. Então, não vai ser mais levado tanto em consideração esses termos, certo? Completas, laudes, as horas exatamente que deveriam ser feitas. A gente observa que na nossa tradição evangélica há uma maior liberdade e talvez até mesmo um desconhecimento dessa organização existente posteriormente, até um estranhamento às vezes dos termos, talvez quando é escutado esses termos logo ligue para determinada tradição e talvez até mesmo uma rejeição por pertencer a determinada tradição, mas preserva-se esse princípio da importância do cristão ter esse momento devocional. E aí vai depender muito para a pessoa, para o cristão, qual a quantidade para ela, que no caso vai se adequar mais ao perfil, ao cotidiano dela, da sua realidade, certo? Então vai ser uma coisa mais, digamos, livre. Vou fazer de manhã e à noite, vou fazer de manhã, no meio-dia e à noite, enfim. Os cristãos evangélicos têm aí uma maior liberdade, mas a gente entende que é importante um cristão ter pelo menos uma vez no seu dia esse momento de devocional ao Senhor, certo? Então, fazendo essas considerações da liturgia das horas, praticada nessas diferentes tradições cristãs, dos romanos, luteranos e anglicanos e os demais evangélicos, vamos então apresentar algumas opções de material para vocês, tá bom? Bem, então a primeira parte a gente gostaria de mostrar para vocês opções em que você vê tanto a organização dessas horas, quanto também opções, certo? Modelos de orações. Então, o primeiro material que a gente gostaria de indicar seria, novamente, né? No caso dessa organização mais tradicional, aqui esse livro aqui chamado Culto Luterano, que tem liturgias e orações, e também o Locke, né, o livro de oração comum anglicano, vai ter mais essa organização das horas de forma mais tradicional, certo? Matinas, vespertinas, completas. E também nesse material vai ter modelo de orações, tá? Também gostaria de indicar, esse daqui é o manual litúrgico do presbiteriano, da IPB. Tem essa capa aqui, tá? Atualmente eu acho que ele não está disponível na editora, mas talvez daqui a pouco vai aparecer aí uma nova edição aí para adquirir, ou então em algum sebo, enfim, você pode conseguir. Nesse livro vai ter aqui ordem de determinados ritos de liturgia, casamento, fúnebre, ordenação, culto também. E aí o que acontece? Dentro dessas ordens vão ter modelos de orações, então você também pode utilizar essas orações para você aproveitar aí no seu devocional, tá? No que tange às orações,
também gostaria muito de indicar esse material aqui. Deixa eu tirar aqui o reflexo. O Vale da Visão, o Arthur Bennett, tá? Ele é o organizador, então, desse material, no qual ele reuniu várias orações escritas pelos autores puritanos, certo? Aquele movimento da Igreja da Inglaterra e também, mais também no que ficou conhecido como Estados Unidos posteriormente, séculos 16 e 17 principalmente, mas até chegando na figura de Charles Spurgeon. Você pode então, através desse livro aqui, ter acesso a várias orações muito belas e importantes, piedosas, que vai te ajudar a fazer essas orações e também te ensinar, de certa forma, alguma forma de fazer suas orações ao Senhor. Claro que quando te fala sobre esses modelos de orações, a gente não está também querendo dizer que você deva sempre utilizá-las. Também é importante você ter os seus momentos de realizar as orações com suas próprias palavras, certo? Mas tanto com suas próprias palavras, tanto com esses modelos de orações, que você sempre possa fazer com convicção no seu coração, em espírito e em verdade. Mas entendemos que esses materiais aqui podem te auxiliar nesses momentos devocionais. Tudo bem? Olha só, outra parte aqui que a gente gostaria de mostrar para vocês são os devocionais em si, certo? Na nossa tradição evangélica tem diversos tipos hoje em dia de devocionais. Tem material impresso, livros, também tem online, na internet. A gente vai aqui, no caso, mostrar 3 opções de material impresso, tá? Eu vou mostrar aqui primeiramente, talvez seja um dos mais conhecidos, que é muito interessante esse material, que é o Manhã e Noite com Charles Spurgeon. Olha aí, é uma edição muito bela, muito legal, capa dura, enfim. Ele aqui então vai selecionar uma passagem bíblica e aí vai ter um comentário do Charles Spurgeon, né? Com todo aqui folhas amarelas, um título aqui mais trabalhado, enfim, né? Uma letra aqui, dando aí uma beleza para essa edição. E você vai poder então utilizar esse material aqui para o seu momento de devocional. A gente observa que nessa edição aqui, a passagem bíblica ela é bem curta e tem mais aqui o texto do Charles Spurgeon. Isso daqui, essa parte é muito importante eu falar para vocês. Apesar de todo esse material, é muito importante a gente sempre priorizar a nossa leitura bíblica, certo? Não ficar somente dependente da interpretação de outros irmãos. A gente pode utilizar esses materiais de devocional, mas é muito importante a gente priorizar momentos em que a gente vai, nós e ali o texto bíblico, temos aí um momento de meditação, de leitura, tá bom? Outro material que eu gostaria de indicar foi quando eu visitei aí algumas vezes uma congregação luterana e o irmão lá me deu de presente esse material aqui, ó, 5 minutos com Jesus, capa dura e tal, né, bem feito, de 2022. Temos aqui então, é um material então da editora Concórdia, tá, luterana. Temos aqui o título do devocional, a passagem bíblica que você deve ler, e depois o comentário, e por fim termina com uma oração. Então, bem interessante esse material, tá? Por fim, gostaria de indicar também, talvez, eu acho que hoje em dia, relacionado a esses momentos de devocional, esse material aqui seja o mais conhecido, pelo menos na minha tradição, chamado Pão Diário. Muito interessante, Pão Diário.
Eu tenho aqui uma edição em brochura, bem levezinho, bem compacto, né? Então fica tranquilo de carregar aí no seu dia a dia. Como que é organizado aqui então o devocional do Pão Diário, né? Vamos ter aqui então um plano de leitura anual da Bíblia. Então ele vai te dar aqui algumas passagens bíblicas para você ler naquele dia. Depois vai ter aqui um estudo para aquele dia, tá? Com algumas passagens mais, digamos, destacadas. E tem aqui, digamos, aqui um momento aqui de uma frase aqui, meio que resumindo esse estudo. Também tem umas perguntas, né, que ele faz. Um material muito legal, muito interessante aí de você ter, caso você queira fazer também esses seus momentos de devocional, tá bom? Bem, como vocês podem ver, temos muitas opções, muitas opções. E aí vai ficar a seu critério. Você tem que conhecer o seu perfil. Às vezes você vai querer ter sete momentos de devocional e vai fazer ali 1, 2, 3 dias e depois não dá continuidade. Não se adequar ao seu cotidiano. Entendemos a importância de você ter pelo menos um momento do dia, né, de você separar ali para ter momento de oração, de leitura da palavra, né? E aí você deve pensar qual rotina vai se adequar, quantas vezes vai se adequar mais aí para você, né? Ah, vou fazer o meu momento de devocional de manhã, funciona melhor de manhã. Ah, não, de manhã eu ainda tem um período ali de adaptação, né, de entender que começou o dia, então vou fazer no final do dia, vou fazer à noite, né, eu normalmente estou mais acordado à noite, então você precisa ver aí o que for melhor para você. Muitos materiais. Ah, sabe de uma coisa? Eu desse daqui eu vou escolher esse e aquele material, por mim tudo bem. Ah, eu tenho aqui vários devocionais. Talvez vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rodízio. Cada ano eu vou usar um. São opções, né? E aí você vai ver aí o que for melhor aí para você, tá bom? Que Deus nos abençoe nessa caminhada com Ele, de termos um relacionamento íntimo, de buscarmos o Senhor, sua face. A gente entende que é pouco a gente somente abrir nossa Bíblia e orar ao Senhor somente no domingo, quando o pastor lá fala para a gente fazer isso, né? A vida do cristão é uma continuidade, nós somos peregrinos aqui nessa vida e uma das bênçãos que nós temos como cristãos termos agora essa possibilidade desse relacionamento íntimo, vivo, real com o Senhor. Então, a gente, como cristão, a gente pode ter esses momentos todo dia, em vários momentos do dia, né? E é uma bênção isso, a gente ter esses momentos com o Senhor e aprender mais sobre a sua palavra, né? Para que nós também possamos crescer em entendimento, né? Sobre a palavra do Senhor e crescemos também no nosso relacionamento com o Senhor. Tudo bem? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.